Capítulo 3º. Do Comércio. Artigo 11. A empresa importadora fica obrigada a solicitar à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde a fixação de cota anual de importação de substâncias constantes das listas A1 e A2, entorpecentes, A3, B1 e B2 psicotrópicas, C3, imunossupressoras, e D1, precursoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações, requeridas até 30 de novembro de cada ano, para uso no ano seguinte. Parágrafo 1º. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deverá pronunciar-se sobre a liberação da cota anual até no máximo 30 de abril do ano seguinte. Parágrafo 2º. A cota de importação autorizada poderá ser importada de uma só vez, ou parceladamente. Artigo 12. Excepcionalmente a empresa, quando devidamente justificado, poderá solicitar cota suplementar, das substâncias constantes das listas citadas no artigo anterior, devendo sua entrada, no país, ocorrer até o final do primeiro trimestre do ano seguinte da sua concessão. Parágrafo 1º. A empresa importadora deverá requerer ao Ministério da Saúde a cota suplementar e autorização de importação, no mesmo ato, até no máximo 30 de novembro de cada ano. Parágrafo 2º. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde enviará às unidades federadas e à Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, para conhecimento, relação das cotas e das eventuais alterações concedidas. Artigo 13. Para importar e exportar substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações bem como os medicamentos que as contenham, a empresa dependerá de anuência prévia da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no inciso 50.i. Licença de importação ou ROE Registro de Operações de Exportação, emitida em formulário próprio ou por procedimento informatizado. Parágrafo único. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deverá remeter uma via do documento de importação ou exportação à autoridade sanitária competente do Estado ou Distrito Federal em que estiver sediado o estabelecimento. Artigo 14. A importação de substâncias constantes das listas A1 e A2, entorpecentes, A3, B1 e B2, psicotrópicas, incluídas neste regulamento técnico e nas suas atualizações, e os medicamentos que as contenham, dependerá da emissão de autorização de importação, anexo I, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Independem da emissão de autorização de importação às substâncias das listas C1, C2, C4 e C5, outras substâncias sujeitas a controle especial, retinóicas, antirretrovirais e anabolizantes, respectivamente, bem como os medicamentos que as contenham. Parágrafo 2º. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde emitirá o certificado de não objeção, anexo I, quando a substância ou medicamento objeto da importação não está sob controle especial no Brasil. Parágrafo 3º. No caso de importação parcelada, para cada parcela da cota anual será emitida uma autorização de importação. Parágrafo 4º. O documento da autorização de importação para as substâncias da lista D1, precursoras, constantes deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, será estabelecido na instrução normativa deste regulamento técnico. Artigo 15. Deferida a cota anual de importação, a empresa interessada deverá requerer autorização de importação, até 31 de outubro de cada ano. Artigo 16. Autorização de importação e o certificado de não objeção, ambos de caráter intransferível, serão expedidos em 6 e 5 vias, respectivamente, podendo os mesmos serem emitidos por processo informatizado, ou não, os quais terão a seguinte destinação. Primeira via. Órgão competente do Ministério da Saúde. Segunda via. Importador.
Terceira via. Exportador. Quarta via. Autoridade competente do país exportador. Quinta via. Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro ou dos demais estados, exceto o certificado de não objeção. Sexta via. Autoridade sanitária competente do Estado e Distrito Federal, onde estiver sediada a empresa autorizada. Parágrafo único. A empresa se incumbirá do encaminhamento das vias aos órgãos competentes. Artigo 17. A autorização de importação da cota anual e da cota suplementar terá validade até o primeiro trimestre do ano seguinte da sua emissão. Artigo 18. Para exportar substâncias constantes das listas A1 e A2, entorpecentes, A3, B1 e B2, psicotrópicas, e da lista D1, precursoras, incluídas neste regulamento técnico e nas suas atualizações, e os medicamentos que as contenham, o interessado devidamente habilitado perante a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e ao órgão equivalente do Estado e Distrito Federal deverá requerer a autorização de exportação, anexo I, devendo ainda apresentar a autorização expedida pelo órgão competente do país importador. Parágrafo 1º. O documento da autorização de importação para as substâncias da lista D1, precursoras, constantes deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, será estabelecido na instrução normativa deste regulamento técnico. Parágrafo 2º. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde emitirá o certificado de não objeção, anexo I, quando a substância ou medicamento objeto da exportação não está sob controle especial no Brasil. Parágrafo 3º. Para fabricar medicamentos, à base de substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, com fim exclusivo de exportação, a empresa deve atender às disposições legais impostas na instrução normativa deste regulamento técnico. Artigo 19. A autorização de exportação, e o certificado de não objeção, ambos de caráter intransferível, serão expedidos em 6 e 5 vias, respectivamente, podendo os mesmos serem emitidos por processo informatizado, ou não, os quais terão a seguinte destinação. Primeira via. Órgão competente do Ministério da Saúde. Segunda via. Importador. Terceira via. Exportador. Quarta via. Autoridade competente do país importador. Quinta via. Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, exceto o certificado de não objeção. Sexta via. Autoridade sanitária competente do Estado ou Distrito Federal, onde estiver sediada a empresa autorizada. Parágrafo único. A empresa se incumbirá do encaminhamento das vias aos órgãos competentes. Artigo 20. A importação e exportação da substância da lista C3, imunossupressoras, fitalimidoglutamida, talidomida, seguirá o previsto em legislação sanitária específica em vigor. Artigo 21. Para o desembaraço aduaneiro e inspeção da mercadoria pela repartição aduaneira, a empresa interessada deverá apresentar, no local, junto à respectiva autoridade sanitária, toda a documentação necessária definida em instrução normativa deste regulamento técnico. Parágrafo 1º. Para importação, cada despacho deverá ser liberado mediante apresentação de 5 vias da Guia de Retirada de Substâncias, Medicamentos Entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, conforme modelo, anexo V, deste regulamento técnico. Parágrafo 2º. Independem da emissão da Guia de Retirada de Substâncias, Medicamentos Entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, as substâncias constantes das listas C1,
Outras substâncias sujeitas a controle especial, C2, retinóicas, C4, antirretrovirais, e C5, anabolizantes, deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham. Artigo 22. As importações e exportações das substâncias das listas A1 e A2, entorpecentes, A3, B1 e B2, psicotrópicas, e lista D1, precursoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, somente poderão ingressar no país e serem liberadas através dos respectivos serviços de vigilância sanitária do Porto ou Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ou de outros estados que venham a ser autorizados pelo Ministério da Saúde, em conjunto com outros órgãos envolvidos. Artigo 23. Os estabelecimentos que necessitem importar substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, para fins de ensino ou pesquisa, análise e padrões de referência utilizados em controle de qualidade, após cumprirem o disposto nos artigos 14, 15 e 16, deverão importar de uma só vez a quantidade autorizada. Artigo 24. A compra, venda, transferência ou devolução de substâncias constantes da lista C3, imunossupressoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, devem ser acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal fatura, visada pela autoridade sanitária do local de domicílio do remetente. Parágrafo 1º. O visto será aplicado mediante carimbo próprio da autoridade sanitária, no anverso da nota fiscal ou nota fiscal fatura, preenchido com o N. Indicador ordinal masculino. De ordem, que poderá ser aposto em forma de carimbo ou etiqueta, constando local, data, nome e assinatura do responsável. Este visto terá validade de 60 dias. Parágrafo 2º. Somente as empresas ou estabelecimentos devidamente legalizados junto à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, poderão efetuar compra, venda ou transferência de substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como dos seus respectivos medicamentos. Parágrafo 3º. A autoridade sanitária do Estado, do município ou do Distrito Federal manterá sistema de registro da nota fiscal ou nota fiscal fatura, visada, que permita um efetivo controle sobre as mesmas. Parágrafo 4º. Fica a empresa emitente obrigada a solicitar o cancelamento da nota fiscal ou nota fiscal fatura, já visada, junto à autoridade sanitária competente, quando não for efetivada a transação comercial. Artigo 25. A compra, venda, transferência ou devolução das substâncias constantes das listas A1, A2, entorpecentes, A3, B1 e B2, psicotrópicas, C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, C2, retinóicas, C4, antirretrovirais, C5, anabolizantes, e D1, precursoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, devem estar acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal fatura, isentos de visto da autoridade sanitária local do domicílio do remetente. Parágrafo único. As vendas de medicamentos à base da substância misoprostol constante da lista C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, deste regulamento técnico, ficarão restritas a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto à autoridade sanitária competente. Artigo 26. A nota fiscal ou nota fiscal fatura de venda ou transferência de substâncias constantes das listas deste regulamento técnico de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, deverá distingui-los, após o nome respectivo, através de colocação entre parênteses, da letra indicativa da lista a que se refere. Parágrafo único. A nota fiscal ou nota fiscal fatura que contém a substância da lista C3, imunossupressoras, ou do medicamento talidomida não poderá conter outras substâncias ou produtos. Artigo 27.
O estoque de substâncias e medicamentos de que trata este regulamento técnico não poderá ser superior às quantidades previstas para atender às necessidades de 6 meses de consumo. Parágrafo 1º. O estoque de medicamentos destinados aos programas especiais do Sistema Único de Saúde não está sujeito às exigências previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O estoque das substâncias da lista C3, imunossupressoras, e do medicamento talidomida não poderá ser superior às quantidades previstas para um ano de consumo. Artigo 28. As farmácias e drogarias para dispensar medicamentos de uso sistêmico à base de substâncias constantes da lista C2, retinóicas, somente poderá ser realizada mediante o credenciamento prévio efetuado pela autoridade sanitária estadual. Parágrafo único. As empresas titulares de registros de produtos ficam obrigadas a manter um cadastro atualizado dos seus revendedores, previamente credenciados junto à autoridade sanitária estadual. Artigo 29. Fica proibida a manipulação em farmácias das substâncias constantes da lista C2, retinóicas, na preparação de medicamentos de uso sistêmico, e de medicamentos à base das substâncias constantes da lista C3, imunossupressoras, deste regulamento técnico e de suas atualizações. Artigo 30. A manipulação de substâncias retinóicas, lista C2 deste regulamento técnico e de suas atualizações, na preparação de medicamentos de uso tópico, somente, será realizada por farmácias que sejam certificadas em boas práticas de manipulação, BPM. Parágrafo único. Fica proibida a manipulação da substância isotretinoína, lista C2, retinoides, na preparação de medicamentos de uso tópico,